está voltando. Cante. Aleluia. Aleluia. Ele vem nos buscar. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida da diaconisa Áurea, amém? Que me fez o convite de estar trazendo a mensagem nessa noite. Que o Senhor possa falar contigo neste lugar, através da minha vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que o alicerce da igreja ainda é oração. Não tem igreja que fique de pé se não ora. Pode ser qualquer coisa, mas a igreja do Senhor, ela não tem como permanecer de pé se não for por meio da oração, amém? Abra lá a sua Bíblia, lá em Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor venha a ser, continuar sendo exaltado aqui neste lugar. Que o nome do Senhor venha a ser, continuar sendo glorificado aqui neste lugar. Deus de poder e glória, Tu és fiel, Senhor. Nós rendemos graças a Ti nessa noite. Lá em Atos, glória a Deus, capítulo 16, versículo 25. 16, 25, amém? Glória a Deus. Fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Amém? Fecha a tua Bíblia, também fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração aí onde você está. Vamos falar com o papai mais uma vez? Coloca a mão no teu coração aí, fala com Deus. Para que Deus venha abrir teu coração nessa noite, para que Ele venha falar contigo através dessa palavra. Que nós venhamos sair daqui cheios do teu poder, cheios da unção do Senhor. E que essa palavra venha a ser libertadora para mim e para o teu coração nessa noite. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, não. Ela tem endereço e o Senhor sabe a quem precisa. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra nessa noite venha alcançar o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se for para Jesus, essas palmas aí tá fraca, tem que ser mais forte. Aleluia! É para Ele, é para Ele. Glória a Deus. Paulo andava pregando juntamente com seu irmão Barnabé, fazendo suas missões. Eles pregavam o evangelho, eles curavam. Mas eu creio que o próprio Deus, no meio de uma das suas viagens, gera uma situação. Paulo olha para Barnabé e diz: olha, vamos voltar para as cidades onde nós ministramos, para nós vermos como que estão nossos irmãos em Cristo, ver como eles passam. Nesse meio tempo, gera uma contenda ali entre eles. Eu creio que foi o próprio Deus que gerou. E eles vêm a se separar. E a Bíblia diz que Paulo escolhe Silas. E eles continuam levando a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor nas suas jornadas. E a Bíblia vai dizer que em uma de suas viagens missionárias, Paulo e Silas se deparam com uma jovem que tinha um espírito adivinhador. O espírito que estava nessa jovem era um espírito demônio.
demoníaco, era demônio. E essa jovem, Paulo vendo que o que tinha nessa jovem era esse espírito adivinhador, e esse espírito adivinhador que estava nessa jovem, ela trazia muitos lucros para os seus senhores, porque ela adivinhava o que eles haveriam de perder ou o que eles haveriam de ganhar. E essa jovem acompanhou Paulo ali e sempre dizendo, falando para eles que esses homens eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. E repetidamente essa jovem falava isso sucessivamente a Paulo. E Paulo, vendo que o que tinha nessa jovem era um espírito de adivinhação, era demônio, ele de imediato expulsa o demônio dessa jovem. Mas quando Paulo expulsa o demônio dessa jovem, muitos ali se indignaram, os senhores se indignaram, por quê? Porque agora aquele espírito adivinhador que adivinhava os lucros dos seus senhores não iria ter mais, porque Paulo tinha expulsado o demônio daquela jovem. Então eles pegam Paulo e Silas, levam Paulo e Silas para a rua, para os pretores. Ali na rua eles começam a ser julgados. Ali na rua, Paulo e Silas começam a ser judiados, a ser maltratados, a ser pisoteados, a ser espancados de uma tal maneira que eu creio que eles ficam no chão, de tanto que eles foram pisoteados. Esses homens, eles pegam Paulo e Silas, aquela multidão se levanta contra Paulo e Silas, unida ali entre eles rasgam as suas vestes, eles os açoitam, eles os maltratam. Outrora Paulo e Silas, que eram servos verdadeiramente do Senhor, ainda são, porque eles não se desviaram, eles continuaram firmes, agora estão açoitados, agora estão tristes, agora estão abatidos. Eles pegam Paulo e Silas, eles maltratam Paulo e Silas, e depois de derem muitos açoites nele, eles pegam eles e colocam eles num cárcere, amarrando-lhe os pés e amarrando-lhe também as mãos sobre um tronco. E eles ficam ali. Mas o que eu fico mais impactada nesse texto de Paulo e Silas é: Paulo e Silas estavam tristes, Paulo e Silas estavam abatidos. Eu creio ali que por os açoites, muitos açoites que eles levaram, eles estavam com o corpo todo dolorido. Paulo e Silas, eles estavam tristes, abatidos. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que, mediante essa situação aqui, diaconisa Áurea, que Paulo e Silas se encontraram, eles não ficaram questionando a Deus. Eles não ficaram murmurando a Deus: Senhor, por que o Senhor nos colocou nessa situação? Porque agora nós que outra hora levava a tua palavra, curava quem precisava, agora o Senhor permitiu com que isso sobreveio sobre a nossa vida. Não. Eles não murmuram. Não é como os dias de hoje, que tem alguns crentes que passam uma lutinha, pastor, já fica perguntando: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eles começam a murmurar, até ficam querendo se desviar dos caminhos do Senhor. Mas Paulo e Silas foram diferentes. Paulo e Silas, eles não questionam a Deus. A Bíblia diz que eles estão presos, mas quando é a volta de meia-noite, Paulo e Silas começam a orar. Paulo e Silas começam a engrandecer o nome do Senhor. Paulo e Silas começam a dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus que cura, que só o Senhor é Deus que faz, que só o Senhor é Deus que salva, que só o Senhor é Deus que livra, que só o Senhor é Deus que liberta.
começa a engrandecer o nome do Senhor. Você acha que Paulo e Silas não tinham 1001 motivos aqui para murmurar ao Senhor e dizer: meu Deus, papai, por que é que o Senhor fez isso conosco? Querido, vamos pegar aqui o exemplo de Paulo e Silas. Ao invés de você murmurar por causa dessa situação, coloca teu joelhinho no chão e começa a orar a Deus. Começa a dizer: papai, meu corpo está doendo, mas eu vou te adorar. Meu corpo está lapidado, está estragado, mas eu vou continuar te adorando. Aleluia. Paulo e Silas aqui, eles nos dão uma tapa na cara. Querido, porque o que tem de crente murmurando por nada, questionando por nada, querendo desistir por nada. Aí Deus me traz nessa palavra para te dizer: meu querido, pega o exemplo de Paulo e Silas. Não murmura na situação não. Dobra o teu joelho, começa a orar. Começa a falar com o papai. Começa a dizer: Senhor, eu estou passando dificuldade, mas eu vou continuar te adorando. Eu estou passando dificuldade, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está no controle da situação. Quando eles começam a cantar e adorar um hino, olha o testemunho que Paulo e Silas dá. A Bíblia diz: enquanto eles estão orando, os seus companheiros que estavam ao lado estavam ouvindo. Da maneira que Paulo e Silas adorando, eu creio que eles iam pensando: como que pode? Olha o testemunho que Paulo e Silas estavam dando. Como que pode? Os homens estão nessa situação, mas estão adorando. Os homens tinham 1001 motivos para falar contra o Senhor, para murmurar diante daquela situação, mas eles estavam dando um exemplo àqueles 8 presos. Eu creio que aqueles outros presos falavam para Paulo e Silas e diziam: meu Deus, eu preciso adorar esse Deus de Paulo e Silas. Eu preciso glorificar igual Paulo e Silas. Eu preciso andar igual esses homens andam. E a Bíblia diz que de repente, quando eles estavam adorando, quando eles estavam glorificando o Senhor, meu Deus, querido, quando tu está adorando em meio a uma situação difícil, tem alguém do teu lado que está vendo o teu testemunho, está sendo curado através da tua vida. Você tem noção disso? Quando você está dobrando o seu joelho sangrando, e tem alguém do teu lado vendo você sangrando, e você orando, e você glorificando, ele também está sendo curado através de você. Você está sendo curado e está curando a dor de alguém. Paulo e Silas estavam sendo curados e curando a dor dos outros, que estavam ao seu lado, que estavam ao seu redor. Eu creio que aqueles homens olhavam para Paulo e Silas com o coração cheio de alegria. Mesmo preso, eles olhavam para Paulo e Silas, diaconisa Thaís, com o coração cheio de fé. E dizendo: meu Deus, eu quero adorar a Deus igual esses homens, porque são homens cheios de Deus. E quando Paulo e Silas adoravam, as prisões se quebravam, as cadeias se quebravam. Ei, quando você dobra seu joelho, Satanás tem que bater em retirada, as cadeias têm que se quebrar. O céu se move ao teu favor. Quando você está sangrando, quando você acha que não tem jeito, quando você acha que não tem cura, aí meu Deus entra em cena e me traz nessa noite para te dizer: tem cura para você sim. Tem jeito para você sim. Quem está no controle da tua vida é o leão da tribo de Judá. Paulo e Silas estava triste, mas estava orando. Paulo e Silas estava abatido, mas estava orando. E tem gente nessa noite que está assim. Está triste, mas está aqui. Está triste, mas está adorando. Está triste, mas está glorificando. Está abatido, mas Deus está curando. Não tem cadeias que fica de pé. Com
crente que está se rasgando na presença do Senhor. A resposta pode até demorar, mas uma hora ou outra ela vem. Nem que seja um não, mas vem. Nem que seja um não, mas a resposta vem. Enquanto você está adorando, Deus está quebrando cadeias. Tem alguém do teu lado que está escutando a tua oração. Deixa eu te falar uma coisa. Na situação difícil que você se encontra, o que é que você está fazendo? Será que você está pegando esse exemplo de Paulo e Silas aqui, adorando o Senhor e louvando? Ou você está murmurando? Você sabia que tem alguém te observando? Teu marido te observa. Teu filho novo convertido te observa. E você sabia que através da tua vida, alguém, o vizinho, pode se converter? Ele vai ver a tua situação, vai ver que você não está nada bem, mas mesmo assim, você está glorificando a Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu quero adorar esse Deus igual esse crente. Eu quero servir a Deus igual esse crente, que mesmo na prova ele continua adorando e dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que faz milagres. E eu creio que mesmo que Deus não quebrasse os alicerces daquela cadeia, Paulo e Silas iriam continuar fiéis do mesmo jeito, mesmo que Deus não fizesse. Porque tem um hino que faz: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Deus não muda quem Ele é, para fazer a nossa vontade. Ele não muda quem Ele é. Mesmo que você queira alguma coisa, tem gente que é assim, ora, e tem que imprensar Deus na parede, e tem que falar: Deus me dá. Quem disse isso? Nós nunca podemos orar a Deus com tom de arrogância, achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós. Se torna arrogante. Nós temos que ter um coração humilde e quebrantado diante da presença dEle e reconhecer que Ele é Deus. Ele está no céu e nós estamos na terra. E a soberania que Ele tem. Falar: Senhor, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. Se Deus não me fizer, eu não vou mais. Se Deus não me fizer, eu não vou. Tem gente que é assim, irmão. Se Deus não falar, eu não vou. Não é assim que Deus trabalha. Se torna arrogante, irmão. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus. E nós não somos nada sem Ele. Nós temos que ter prazer de estar na presença dEle. E reconhecer a sua soberania sobre nós. E dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Ele quebra a corrente, Ele trabalha em nossa casa. Ele trabalha em nosso lar, Ele trabalha sobre a nossa família. Paulo e Silas estavam tristes, mas estavam adorando. Paulo e Silas estavam abatidos, mas estavam adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E dizendo que só o Senhor é Deus. Quando uma igreja se une no propósito, o inferno não tem poder de parar a igreja. A Bíblia diz que Pedro estava preso, a igreja não murmurou: meu Deus, Pedro vai morrer. É o fim de Pedro. Mas a igreja, ela se colocou de joelho. E uma igreja que se põe de joelho, o inferno tem que bater em retirada. Enquanto a igreja estava orando, um anjo do Senhor mandou Pedro sair daquela prisão. Enquanto a igreja estava intercedendo, Deus manda um anjo e liberta Pedro das cadeias, das correntes. Enquanto a igreja está aqui unida, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto a igreja está aqui unida em oração, Deus está trabalhando na tua vida, meu querido. Você acha que a igreja do Senhor falou: não, agora é o fim de Pedro, vamos esquecer Pedro, deixar Pedro morrer lá? Não. Quando a igreja se une no mesmo propósito, ai meu Deus, quando a igreja se une no mesmo propósito, Satanás tem que bater em retirada. Não tem lugar para ele.
Sabe por que o demônio tenta tanto contra esta obra? Porque é uma igreja de oração. Você acha que Satanás fica quietinho com a igreja de oração? Ele fica de boa quando a igreja está fazendo a vontade dele, mas quando a igreja se levanta para orar. Quando uma igreja se levanta para orar, essa igreja foi construída debaixo de oração. Foi construída debaixo de joelho no chão. Por que você acha que o Satanás tem tanta fúria contra a vida dos meus pastores? Contra a vida dos meus irmãos? Porque nós estamos debaixo de oração e de uma igreja que ora. De uma igreja que não deixa demônio fazer bagunça. De uma igreja que quando o demônio vem, ele tem sim, meu filho, que sair. Aqui dentro não tem lugar para ele. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Ele pode até vir, porque ele vai vir. Mas ele vai voltar para o mesmo lugar de onde ele veio. Porque ele não toca. Não toca, ele não tem poder. E eu lendo aqui a respeito de Paulo e Silas, eu me meu Deus. Que fé desses homens de Deus. E nós vemos nesses últimos dias, irmãos, tantos irmãos que às vezes está passando por dificuldade e quer parar, quer desistir. E eu falando, meu Deus, que nós viemos ter essa fé de Paulo e Silas. Que nós não viemos parar por qualquer vento que bate, que nos assola. Acontece. Ninguém é de ferro. Mas a mensagem que eu te deixo, o que é que você vai fazer diante dessa situação? Você vai dobrar seus joelhos e orar? Igual a irmã fez ter o testemunho aqui? Imagina se ela ficar acomodada com o filho dela doente. E ela não tem um posicionamento diante de Deus. E falar, eu vou me levantar. Satanás não tem poder contra a minha casa. Minha família é do Senhor, minha casa é do Senhor. Meu ministério é do Senhor, ele tem que bater em retirada. Nós só precisamos parar mais as choramingações e se levantar. E tomar um posicionamento. Eu fico impactada aqui com Paulo e Silas quando eles estão adorando, quando eles estão orando. Deus manda socorro do céu, sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e as cadeias foram quebradas. Deus salva Paulo e Silas, Deus salva os presos e ainda converte o carcereiro. Até teu inimigo Deus vai ter que converter através de você. Ai meu. Sabe o carcereiro que prendeu eles? Que açoitaram eles? Que colocaram algemas deles? Sabe quando você se posiciona para orar e louvar o Senhor? Quem está do teu lado é curado. E sabe aquele teu inimigo que te aborrece? Ele também, Deus salva através da tua vida. Ai meu Deus, Deus vai salvar ele através de você. Então você que não tomava posicionamento a partir de hoje, Deus manda te dizer, meu querido, ei, não te preocupa, porque através de você, até o que te persegue, ele vai te converter através da tua vida. Aleluia. Como que pode? Ele manda um terremoto, faz o carcereiro dormir. Porque aos nossos olhos, um terremoto é um som estrondoso. O carcereiro está dormindo. Deus fez o carcereiro dormir na hora do terremoto. Quando o carcereiro acorda, ele tenta até se matar. Paulo podia olhar e deixar, não, deixa ele se matar.
porque ele me prendeu. Não, ele que morra. Paulo grita, não faça isso. Como é suas orações para os teus inimigos? Como é que você está orando para os seus inimigos? Assim, aquele mesmo que te aborrece, te persegue. Senhor, vai lá tratar, viu? Senhor, ó. Será que você está orando? A Bíblia manda nós orar também pelos inimigos, irmão. Porque amar quem é amiguinho é bom, é fácil, é moleza. Ora também por quem te persegue. Porque através da tua vida, aquele que te perseguia vai falar, meu Deus, que mulher cheia de Deus, eu vou servir a Deus igual ela. Talvez pode chegar até em você te pedir perdão, me perdoa. E se converter através da tua vida. Deus tem tanto prazer. Quando nós olhamos para quem nos persegue e falamos, Senhor, olha a oração. Cura ele, papai. Salva ele, Senhor. Vai de encontro à casa dele, meu Deus. Faz ele se converter, meu Deus. Faz ele te servir, Senhor. Cura a vida dele, cuida da família dele, cuida dele, abençoa ele, meu Deus. E quando você abençoa ele, Deus também te abençoa. Você acha que precisa você estar se levantando contra quem se levanta contra você? Nunca foi preciso. Se quem te justifica é Deus, o que é que você está fazendo? Fica. O carcereiro e Paulo teve a oportunidade aqui de falar. O carcereiro ia se matar. Paulo teve a oportunidade de deixar ele se matar. Mas quem é servo cheio de Deus, meu filho, é diferente. Quem é servo cheio de Deus, a gente vê o semblante dele diferente. Irmão, eu não tenho sangue de barata. Você tem que ter o sangue de Jesus sobre a tua vida. Nem sangue daquele inseto venenoso nós não podemos ter. Nós temos que ter o sangue de Jesus sobre nós. Em alguém ter o prazer de olhar para você e falar assim, meu Deus, eu quero servir a Deus igual ela, igual ele. Alguém tem o prazer de olhar para você, encher o peito e dizer, eu quero ser igual ele, eu quero servir igual ele. Ele tem Deus nele, ele tem Deus, ela tem Deus nela. Isso é nós ser imagem do Senhor. Porque o prazer do Senhor é que nenhum se perca. Não é o prazer dele. Então a mensagem que eu quero te deixar através desse texto é: ai meu Deus, diante da situação que você está passando, qualquer situação, é você não olhar para trás, não olhar para um lado nem para olhar para o outro, mas olhar para frente e olhar para o céu, porque teu alvo é Cristo. E dobrar o teu joelhinho no chão, pegar aqui o exemplo de Paulo e Silas. Ao invés de murmurar sobre a situação que você está passando, começa a dobrar o teu joelhinho no chão e dizer: Senhor, vai curando minha vida, vai restaurando minha vida. Eu estou triste, eu estou abatida, me magoaram, me machucaram, mas eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero dizer que só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Você pode se colocar de pé nessa noite. Quero convidar os meninos aqui e dizer que só o Senhor é Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as potestades, é contra demônios, meu querido. Você está achando que a luta sua é com A, com B, com o irmão, com a irmã?